Bom dia! Seja Bom muito dia. bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, ouvintes da Rádio Itapuí, que um imenso prazer hoje. A gente vai falar de um tema super importante, em homenagem, né, ao Setembro Amarelo. E aqui quem fala é a Daniela Rocha, apresentadora do programa Salto Alto, o nosso programa de sábado pela manhã para a gente levar a nossa autoestima, nosso autoconhecimento. E na sequência eu já vou apresentar a nossa convidada super especial. Antes disso, eu vou ler a nossa mensagem do dia 9 de setembro. Quem está nos assistindo pelo YouTube é meu livro da consciência. E quem está nos deliciando aqui na rádio, na FM 100.3, que é a sequência da Rádio Itapuí. Então eu vou ler a nossa mensagem e depois eu sempre peço uma contribuição para a nossa convidada, se ela tem algo a nos falar sobre essa mensagem. Então vamos lá. Dia 9 de setembro. Eu acredito na união. Napoleão Hill disse que ninguém é feliz e bem-sucedido sozinho. Quando você alcançar o topo da montanha, os que seguiram ao seu lado poderão se beneficiar dessa conquista. Antigamente, as pessoas eram mais bonitas, compartilhavam mais, ajudavam-se mais entre si. Hoje, sinto que a união tem ficado esquecida. Quando alguém passa a dividir conosco o palco da vida, é porque, de alguma forma, um precisava ensinar ao outro alguma coisa. Abrace para aprender. Então, realmente, né? Eu acho que a união faz a força e quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. Então, eu acho que o conhecimento, quando ele é compartilhado, a gente aprende em dobro. Então, eu quero apresentar a nossa convidada especial, Luciana Vilaverde Castilho, psicóloga, né? Ela é especialista em luto e sofrimento extremo. Então, hoje a gente vai conversar em homenagem ao Setembro Amarelo. Lu, eu passo aqui, assim, é conversa de comadre, é Dani, é Lu. Lu, seja É, muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto aí. obrigada, Dani, obrigada pelo convite, né, primeiramente. Eu achei muito coincidência, ou não, né, a tua mensagem do Do dia, dia, porque entrou muito bem com, acho que com o que a gente vai conversar, e essa questão, né, de estar com pessoas e dividir a nossa vida com pessoas, e também um pouquinho da minha profissão, né, como psicóloga, eu acho que é muito, muito bonito, assim, quando eu recebo um paciente disposto a dividir a história e, às vezes, a parte mais dolorida da história de vida comigo, que inicialmente ainda sou uma pessoa estranha para ele, né? Mas que ele está disposto a isso, né? A dividir aquele sofrimento. E esta é acho que um ponto importante quando a gente fala sobre saúde mental. E aí, estendendo, né, para o nosso ponto assim de conversa principal hoje, que é a questão do suicídio, em função do Setembro Amarelo, né, da importância da gente dividir nosso sofrimento com quem está perto da gente para pedir Uhum. ajuda. Né? E quando a Sim. gente pede ajuda, quando a gente consegue dividir com alguém que nos dói, não que vá, por vezes, desaparecer aquilo que nos dói, mas fica um pouco mais leve, né? A gente tem Sim. alguém para nos ajudar a carregar. E Uhum. aí fica um pouquinho menos difícil, né, de Uhum. carregar a nossa dor, assim. Então, eu achei que fechou muito para nossa conversa de hoje, né, a tua mensagem do dia Ah, aí. que bom. Lu, eu queria que tu explicasse um pouquinho da tua especialidade antes da gente falar Uhum. do tema realmente suicídio, até porque a gente sabe que na vida às vezes a gente passa por episódios, eu passei por um episódio, né, com meu pai, a gente passa aqui, a gente, É. né, aqui a gente abre o coração e as pessoas que me conhecem aqui, então assim, como é necessário, né, a gente ter esse apoio Uhum. nessa hora. Me conta um pouquinho da tua especialidade de luto, de sofrimento extremo, Uhum. né? Como é que é, aonde tu atende? Claro que depois no final eu quero que tu deixe teus contatos, eu não sei se Aham. para as pessoas que estão Sim. nos ouvindo aqui, né? Para que eles possam Uhum. entrar em contato contigo. Sim. Então, Dani, eu me formei, né, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, em janeiro, agora de 2022. Mas eu já tinha outra formação, né, que era em jornalismo, daí eu me formei bem lá em 2005. Como jornalista, eu já tenho um bom tempo. E aí eu entrei na psicologia muito certa, acho também por uma questão de mais madura, enfim, de vida mesmo, muito certa da área que eu queria atuar. Então, eu sabia que eu queria atuar com questão de luto.
Uhum. Se tu me perguntar exatamente o porquê, né, racionalmente não sei te dizer, mas era quase um propósito de vida, assim. Uhum. Comecei a estudar muito porque o meu avô, na época, assim que eu entrei no primeiro semestre, assim, de psicologia, o meu avô paterno foi diagnosticado com câncer. Ele já era bem velhinho, assim, ele já tinha 93 anos, e foi uma doença bem pesada, assim, foi um câncer bem Sim. agressivo, né? E aí eu vi aquele processo, tanto um processo de como ele foi acolhido no hospital e como a minha família lidou com essa perda, assim, ele era uma pessoa muito importante para a família, né? Uma pessoa muito forte, né? Aquela pessoa central, assim, da família. E foi uma perda difícil, né? Para todo mundo, né? E aí eu percebi também quanto era difícil para gente falar sobre essa perda, Uhum. né? Difícil de falar sobre o nosso sofrimento. E aí eu comecei a achar interessante essa parte, né? E começar a estudar sobre isso. Inclusive a forma como foi dito para o meu avô que ele estava doente, né? Todas essas questões, assim, começaram a me atravessar. E aí eu já comecei, desde o primeiro semestre da faculdade, a participar de congresso, de seminário. E eu lembro muito, assim, que lá no fim da faculdade, a gente precisa ter aquelas horas complementares, né? Que Uhum. são as horas de Sim, de tarefas extras que estágio. a gente Uhum. faz. Uhum. E aí, no meio da faculdade, eu já tinha todas, né? Minhas amigas até falavam, me vende umas horas, porque eu sempre gostei muito de participar desses seminários sobre luto, né? Sobre sofrimentos extremos, que daí entra também a questão do suicídio, né? Que são temas, né, que curiosamente a gente não estuda muito na psicologia, dentro da faculdade, assim. São temas que a gente praticamente não fala. Assim como a gente praticamente não fala na vida, Sim, sim. dentro da faculdade, mesmo sendo uma faculdade de psicologia, a gente não fala sobre, né? É. Então, isto me fez ir estudando por fora, né? Então, eu já fiz a minha formação antes mesmo de terminar a faculdade, né? Então, eu já comecei a procurar outros meios de me especializar nessa área, porque eu vi que pela faculdade eu não ia conseguir ter muito esse embasamento, Sim, né? sim. E aí também, assim, para não ficar só no embasamento teórico, eu sempre fiz trabalho voluntário, fiz estágio no hospital, então Sim. foi E, minha e eu caminhada. nessa área, assim, na verdade, eu até desconhecia. Olha só como a gente, né, isso que eu tenho informação, e a função quando o pai ficou Sim. doente, que a gente passou por toda a situação dele, e chegou um momento que dentro do hospital nos chamaram a equipe do paliativo, que eu Uhum. acredito que deve ser a tua área, depois eu quero Uhum. que tu explique um pouco Sim. mais. E eu, Aham. tipo, eu não sabia o que que era. E daí, naquele momento, o médico, os psicólogos, disseram assim, tá, mas vocês já pensaram, vocês já conversaram sobre a morte com o teu pai, como é que ele quer que seja, se ele quer ficar Uhum. ligado em aparelho, se ele não quer. Ok. E aquilo, para mim, assim, me caiu o chão, assim, porque a gente nunca conversou. Desde que a gente Uhum. descobriu a doença, o que que a gente conversava com ele? Vai dar certo. Mesmo que a Aham. gente sabia que não, né? A gente sabia o Uhum. quadro dele. Vai dar certo, pai, tu vai vencer, tu vai. E daí, em algum momento depois eu me questionava, e às vezes me questiono assim, por que que às vezes eu não tinha coragem de fazer, de Ah. ter uma conversa sincera, dizer assim, realmente, o teu ciclo está Uhum. acabando, né? É. Então, assim, esse é um programa que a gente tem que estar respirando, né, Lu? Para ver se a Ah, gente sim. consegue chegar até o final, porque a gente começa a remoer É, as lembranças, as né? lembranças. Mas faz parte. Me diz uma coisa, agora eu quero que tu Uhum. compartilhe o que que tu pode nos ensinar a respeito disso, a respeito do luto, a esse Aham. sofrimento extremo de suicídio, o que que tu tem a contribuir para que a gente que está, algum ouvinte aqui da rádio que esteja Uhum. passando, alguém do YouTube, como é que a gente faz? Porque a gente não está preparado para isso. Não. A gente é algo assim que ninguém nos fala, ninguém nos ensina como é que tu tem que reagir, depois a gente fica se julgando. Será que eu fiz certo? Será? Aham. Claro que era, a gente Sim. fez o que era possível, Melhor, né? o que a gente sabia, né? É. Mas o que que tu tem para nos ensinar Aham. sobre isso? É. Essa questão, às vezes, da culpa, né, Dani, ela é bem comum, mas eu Hum. sempre trago, a gente faz o melhor que a gente pode, né, com as ferramentas que a gente tem. Infelizmente mesmo, não é um assunto que a gente converse em casa, né? Ninguém no almoço de domingo vai parar e falar, e aí, gente, vamos falar assim, como é que vai ser quando eu ficar doente?
Ou o que vocês querem? Querem ser cremados? Querem ser enterrados? Como é que a gente lida quando alguém daqui partir dessa mesa? Né? É uma situação muito difícil, né, Dani? Porque assim, é, é natural do homem não querer ou se incomodar muito para olhar para a morte, né? É uma questão difícil, né? Eu sempre cuido para não romantizar isso, né? Não falar, que é tudo bonito, né? Que morrer é lindo. Não, é dolorido, a gente não quer perder as pessoas que a gente ama, Uhum. né? Tem algumas coisas importantes da gente entender num processo de luto, que às vezes as pessoas vêm, assim, fazem uma sessão comigo, mais para tirar a dúvida, assim, porque ficam se perguntando, né? Ai, mas quanto tempo isso vai durar? Essa dor nunca vai acabar? É normal? Essa pergunta assim, é normal eu estar assim? Né? Então, assim, o luto primeiro, é algo super individual. O processo de luto, cada um vai ter o seu processo. Né? É normal, é absurdamente normal a gente se sentir muito triste, Uhum. chorar, né? Ter altos e baixos de humor. Né? Isso é uma coisa muito comum, assim. Um dia tu acorda bem, Uhum. né? Tudo bem, vai passar, vai dar conta. E às vezes até no mesmo dia tu fica muito mal, né? Tem um gatilho ali no supermercado que tu vai comprar alguma coisa e tu lembra da pessoa que se foi e aí tu desmorona de novo, né? A Uhum. gente sempre fala que é um movimento pendular, né? É um Uhum. movimento que às vezes tu tá mais voltada para uma restauração, né? Que é uma questão de estou lidando com a dor, já sei manejar bem, e um outro movimento mais voltado para a dor mesmo, para o sofrimento. Estou muito triste, estou com muita saudade. Este movimento pendular indica, por vezes, para a gente, né, para um profissional de saúde, assim, que esse processo de luto está sendo saudável, né? Uhum. Porque se tu me falar, tá tudo certo, estou dando conta de tudo, não estou sofrendo, eu vou pensar, opa, como assim? Né? Tem alguma coisa Sim. estranha. Ou se tu me falar, eu não consigo sair da cama, tá muito difícil, e isso já faz 2 meses, eu também vou pensar, opa, tem alguma coisa aí que a gente também precisa olhar de mais perto, né? Os extremos, né, Dani, acho que são Uhum. sempre necessários olhar com cuidado. Então, se, por exemplo, né, vocês que estão nos ouvindo hoje, percebe que não consegue fazer este movimento, né, de Uhum. pêndulo, talvez eu possa pensar em procurar uma ajuda, né? Uhum. Até para ver, assim, não que seja algo. Eu cuido muito também para não patologizar o luto, né? Não tornar ele uma doença, porque ele não é, né? Ele é um processo natural que todo mundo, em algum momento da vida, vai passar. Uhum. Mas, por vezes, a gente precisa de uma ajuda para passar por ele de uma forma mais saudável, entende? Assim, não quero dizer que não vai ser sofrido, que não vai ser dolorido, porque vai ser, Uhum. né? E essa é uma das questões, assim, também muito importante da aceitação de que a gente vai ficar triste, de que vai doer, né? E que, às vezes, o nosso corpo vai sentir também, então a gente tende a ficar mais esquecido, né? Mais cansado, porque este movimento de estou bem, não estou bem, cansa, Uhum. mentalmente e fisicamente, né? As questões cognitivas, né, do esquecimento, de parece assim, que eu tô com a cabeça vazia, né? Todas essas questões são questões muito comuns de aparecer num processo de luto, Sim. E né? quanto tempo costuma durar esse luto? Tá, Passa ou não passa? Passa ou não passa? essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, É, né? Porque é. a gente pode pensar em vários caminhos, tá, para responder essa pergunta, né, Dani? Assim, a gente diz que o luto não, a gente sabe quando ele começa, a gente não sabe quando ele termina. Por E vezes, engraçado que, olha só, uhum, quando o pai ficou doente e logo em seguida aí os médicos, ele vai durar 2 meses, 3, aquela função toda. aham, E o luto já começou. já começou Sim, ali. Então a gente já estava vivendo e engraçado assim que daí ele durou um ano, né, a doença dele, e aquilo assim a gente queria que, que durasse mais, a gente, né, queria que aquele um ano claro. assim se estendesse e era uma intensidade de convivência com ele, de querer estar junto com ele, de poder proporcionar para ele coisas que a gente não tinha vivido Uhum. antes, né? Então, Sim, assim, o tempo, e vai, né? Já faz vai. 3 anos que o pai faleceu, e Já. a gente ainda vem recordações e assim vai. Sim,
Por isso que eu digo assim, a gente tem um início, né? E é bem como tu falou, isso sim, a gente às vezes recebe, né, um diagnóstico de uma doença que provavelmente já não tem uma cura, né? Que foi como o caso do teu pai, que acabou indo para cuidado paliativo. É um luto antecipatório, que a gente chama assim, né? Já começa antes da perda física da pessoa, mas você já tá perdendo ele, né? Você já tá sofrendo porque tu sabe que em algum momento tu vai perder o teu pai, né? Então foi muito o que aconteceu com vocês. Mas quando termina, né, Dani, assim, se a gente for pensar numa questão mais teórica a gente tem, né, o manual de transtornos psiquiátricos, assim, que transtornos mentais, né, que é o tipo nossa Bíblia, né, nossa Bíblia que porque é para que os profissionais possam falar a mesma língua, né, então psiquiatras e psicólogos se orientam pelo DSM, né, que a gente chama essa Bíblia aí de transtornos mentais, né. Hoje, no último, o luto tá, né? É um luto prolongado, aquele luto que demora muito para passar, né? E que se estende por muito tempo. Eu até não vou falar o que está ali no DSM, porque às vezes as pessoas se apegam muito ao número, Isso, ao porque mês, ao ano, porque tem gente assim, né? eu escutei, né? Ah, é dois Aham. anos, é 2 anos, né? Não, Não, né? É luto, é 2 anos para te superar bem, mas às vezes a gente é. conversa com pessoas que estão em luto há É, 5, há 10 é. anos ainda, claro, não aquele sofrimento extremo, mas assim, aquelas oscilações que tu falou, Aham. né? Isso. E aí, por que que eu não gosto muito de falar de números e de meses? Porque não tem um número assim. O luto muitas vezes é para sempre, né, Dani? Porque assim, a gente muda. Eu sempre costumo, quando alguém me pergunta, um paciente, eu sugiro assim: vamos mudar a palavra luto para quanto tempo dura a tua saudade? Uhum, Sempre, né? Ela é eterna, tu não vai deixar de sentir saudade do teu pai, né? uhum, Então, assim, o teu luto vai durar para sempre. E aí, o que que a gente tem que cuidar com essa resposta também é para não apavorar a pessoa, para ela pensar, nossa, principalmente nas primeiras semanas ali, então eu vou ficar com essa dor assim para sempre? Não, né? A falta e a saudade vai ser para sempre, que é muito do luto também, mas a gente vai aprendendo a lidar com essa dor, né? Então ela tende a não ficar tão intensa, mas a falta vai ser para sempre. E luto é isso, né? Luto também é isso. Luto é a saudade, luto são aquelas lembranças que a gente às vezes fala, ai, o pai gostava disso, o pai gostava daquilo, né? Ai, se ele tivesse aqui, ele ia estar fazendo alguma coisa, ou ia ele ter falado algo. Luto também é isso, né? Luto é amor, né? A gente, quanto mais ama alguém, quanto mais é vinculado com a pessoa, mais a gente vai sentir, né? Então, é proporcional, assim. Eu falo que não tem um tempo, não tem 6 meses, um ano, 2 anos. Profissionalmente, né, como profissional de saúde, a gente tem a prestar mais atenção neste prolongamento de um luto mais sofrido, né? Parece que os sintomas estão, depois de um ano, seguem os mesmos que estavam na primeira semana. Ou às vezes aumentam, né? Que a pessoa não aceita a morte, que a pessoa não consegue reinventar a vida, né? Que a pessoa não consegue ter uma perspectiva de futuro, né? Tudo isso aí vai nos chamar a atenção para algo que pode estar mais prolongado mesmo, mais complicado. E aí as intervenções com esses pacientes vão ser diferentes, né? uhum, Talvez a gente vai pensar numa avaliação psiquiátrica para talvez entrar com alguma medicação, né? Que isso é uma coisa também que a gente toma muito cuidado, porque no geral a gente uhum. não medicaliza luto, mas tem casos e casos, né? Na área da saúde e tudo é muito depende, né? A gente até brinca assim que a resposta dos psicólogos e psiquiatras é depende, porque muito depende. Não é receita de bolo, cada caso é um Não, caso. cada caso é um caso. Isso precisa ser feito com muita responsabilidade, né, Dani? Assim, muito cuidado, né? Porque tem pessoas que precisam, talvez ali, de uma avaliação psiquiátrica, porque já tiveram quadros depressivos anteriormente, né? Porque tem um transtorno psiquiátrico já diagnosticado,
Então, assim, cada caso é um caso, a gente vai precisar olhar isso, assim, individualmente para a gente fazer um processo terapêutico muito individualizado, né? Então, cada caso vai ter uma forma de ser cuidado, Sim. né? Mas a gente não tem um tempo fixo, Não assim, não vamos tem dizer, tempo. daqui 2 anos vai estar tudo certo, né? Ah, Não sei. não sabe. Lu, a gente vai ter mais uns 5 minutos. Eu queria finalizar esse tema para depois do intervalo a gente falar daí só de Uhum, suicídio. tá certo. Como a gente lida? Tem receita de bolo para lidar com esse sofrimento? Ou tipo assim, eu estou em casa, tenho duas. Foi o caso que a Aham, gente passou com o pai, ou alguém que está com um familiar que tem um diagnóstico, porque tu sabe, como é que a gente faz aham, para ser um pouquinho mais tá. leve, ou daqui Parece um um pouquinho. pouco para. É que a gente não sabe, sabe? Às vezes a gente. Uhum, Eu percebi que o pai dizia assim para mim. Ele se irritava, sabe, com aquela nossa autoestima de que ele quisesse superar, superar, é claro, e no fundo ele sabia que não ia passar. que O que a não. gente faz? Como é que a gente faz Uhum. quando a gente tem alguém na família passando por essa situação e a gente passando junto? Como é que a gente lida com isso? Tá. Conversas sinceras e difíceis, eu acho que sempre são importantes de acontecer, né, Nancy? Porque tu via que teu pai sabia que ele não ia Ele viver sabia? tanto, Sim. vocês sabiam, mas Aham. ninguém queria falar Ninguém sobre. queria falar. Não que vocês fizeram errado, né? De novo, vocês fizeram o melhor que puderam Sim, naquele sim. momento. Mas às vezes, né, Dani, sentar, conversar, e aí também, de novo, né, depende da abertura, depende da forma como a relação familiar é, mas falar sobre isso é importante, porque às vezes, né, fazer o básico já vai ser muito bom, né, entender, assim, o que que conforta cada um de vocês, o que que confortaria o teu pai, né? O que que ele gostaria que fosse feito depois da morte dele, mesmo que isso seja muito dolorido para vocês. E Uhum. aí, entrar nessas conversas difíceis também pede um autocuidado nosso, né? Então, às vezes, o que que é? Colocar coisas mínimas que sejam, mas que te dê um conforto, por exemplo, convidar alguém para ir tomar um café, sabe? Dar uma caminhadinha numa praça, tomar um chimarrão, estar próximo de pessoas que tu gosta, né, que são importantes para ti, teu marido, teus filhos, teus irmãos, enfim, quem tu tiver de rede de apoio, né, isso vai fortalecer muito, porque também a gente percebe, especialmente quando é na família, que tá todo mundo sofrendo, né? Tá todo mundo junto ali, tá todo mundo meio que no mesmo barco, né? Tirar essa sensação de estou sozinha aqui, assim, vai ser difícil porque é difícil para todo mundo, não tem como a gente fingir que não vai ser, né? Então, assim, ter a conversa sincera, né, sobre o que a gente vai fazer com essa dor e com isso que está acontecendo, mas eu também acho que esse autocuidado é super importante. Então, tu te olhar, tu respeitar até onde tu consegue ir, assim, até dentro da conversa, e entender, assim, o que que tu faz contigo e que é confortável para ti e que te dá um momento de acolhimento. Às vezes até assim, ó, hoje eu vou tomar um banho de 20 minutos. Eu não quero que ninguém bata na minha porta. Porque é o meu momento, assim, de ficar, ainda mais para quem tem filhos, né? Assim, mãe. Aham, Não, é pouquinho, sabe, Dani? Mas esse pouquinho já é, assim, significativo em momentos que a gente está sofrendo, assim, sim, né? sim. Então, E na verdade, é. às vezes eu percebo que o ego. Muito depois eu me pensei, meu Deus, como eu sou egoísta, porque eu quero que ele esteja aqui, mas ele não tá bem, né? Ele já Uhum, quer mas. ir, né? É, Mas a gente é assim, é. né? E Mas a eu gente me, é assim. e eu me lembro assim que o último dia, assim, ele disse assim, deixa eu ir. Daí eu disse, tá, vamos deixar tu ir, né? É É, assim. é. E é É. difícil, né? Porque, como tu mesmo falou, a gente nunca vai estar preparado para perder quem a gente ama. Isso, assim, não estamos. Né? Acho que isso também é uma das coisas importantíssimas a gente ter consciência, assim. A gente não quer que a pessoa se vá. Uhum. Por mais que a gente veja que ela esteja sofrendo, a gente quer que ela esteja sofrendo do nosso Sim, lado. Que sim, a é gente verdade. cuida, né? A A gente gente acha que cuida. dá conta, né? E não dá conta, E porque não dá não conta. dá conta e tá tudo bem, né? É E tá tudo bem. isso. E É, tá tudo bem. Tá tudo é. bem. Mas isso é muito autoconhecimento. Eu digo, aqui o nosso programa, o Salto Alto, é terapia, só que é terapia no sábado de manhã. Eu disse, eu quero ver quando essas terapeutas começar a me mandar.
A fatura, a conta. Eu disse, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar um pouco mais para poder pagar. Que cada dia Não, um dia é filho, um dia é relacionamento, um dia é Lu, exatamente. assim, a coisa vai. Lu, a gente já está indo para o nosso intervalo. Quando a gente voltar, aqui é igual o programa da Xuxa, tá? Quando a gente volta, a gente manda os beijos, né? Eu tenho uma lista de beijos que eu tenho Ah, que mandar, e eu já tenho um recado já do outro programa que eu tenho que mandar os beijos. Daí tu já vai colocando aí na tua mente quem tu tem que mandar tá. beijos e abraços. E daí, depois do intervalo, a gente vai falar de suicídio, né? Então, Tá. nesse primeiro momento, a Isso. gente falou de luto extremo. E vai lá, quem está nos escutando aqui na Rádio Itapuí, convida as amigas, as vizinhas, né? As conhecidas para sintonizar aqui na Rádio Itapuí 100.3. E quem está no YouTube também compartilha essa live com seus conhecidos. Então a gente já volta. Só escutar uma musiquinha para dar uma relaxada aí nesse sábado de manhã, a gente já volta. Estamos retornando do nosso intervalo, né? No nosso programa Salto Alto, aqui na Rádio Itapuí 100.3. E agora é a hora do programa da Xuxa dos nossos beijos e abraços. Então, quem quer ganhar beijos da Daniela, das convidadas, manda um WhatsApp aí para a Rádio Itapuí, que é o número, agora eu vou compartilhar com vocês, é 5199-819-9473. Então vamos lá para os beijos e abraços para Dona Antônia Brito, para Dona Arina, para a Mônica, para Zefa, que está sempre trabalhando conosco, a Dona Ledina, minha cliente querida, né, que está sempre aqui me trazendo doce, é doce de figo, doce de laranja. Ela acho que ela quer me engordar. Eu acho que o objetivo da dona é Ai, que sim delícia. aham. Um beijo especial para minha mãe, que é minha ouvinte também, seu Neuci aqui da rádio. E agora, vai dois beijos muito especiais aos meus ouvintes, que chega final de semana, eles estão sempre me escutando. Se vocês não cansam de escutar minha voz, não, a gente não cansa. Que é para minha sogra, né? A dona Diza e o seu Caio também, né? Um beijo muito especial. Eles chega lá sábado, eu tô lá com eles, estão eles me escutando e eu junto, e tá tudo certo, né? Então a Lu, para quem não sabe, É, a Lu aí é sobrinha, né, do seu Caio, filha da irmã do seu Caio, da tia Magali também, um abraço é. para ela, né? E Lu, para quem vai ter os abraços e beijos? Ah, meu beijo vai para minha mãe, né? Que com certeza vai estar ouvindo também. Como boa irmã do tio Caio, né? Vai estar É, babando. aham. Meus irmãos, para Juliano, para Guilherme, para Carol e para Tiele, que são as minhas cunhadas queridas, que com Oh. certeza eles vão estar ouvindo o nosso programa, Ó, né? que Estão coisa ouvindo o nosso boa. programa. Ai, que bom, viu? Então, um abraço para a família inteira, A né? família. Para a É. família, esse final de semana é dedicado para a família. Lu, agora vamos falar então um pouco de suicídio. O que que tu tem para Hum, nos ensinar? O que que tu tem para compartilhar conosco sobre esse assunto? ah. Aí agora é a parte que eu vou ter que respirar um pouquinho, né, Dani? É, sim, A mas faz parte primeira parte. foi tu, É, agora foi sou eu. eu, né? Mas eu quis muito, né, Dani, assim, quando tu me convidou para a gente conversar aqui, ah, muito bom que tenha sido em setembro, e mesmo que eu acho que não, se não fosse em setembro, eu ia trazer a questão do suicídio, porque considero uma temática importante para a gente falar sempre, né? Assim como o luto, a gente tem um super tabu em volta sobre o suicídio, então acho que é maior ainda, né? É, Eu tenho, né, uma questão pessoal, que meu pai morreu por suicídio ano passado, e às vezes até parece que faz mais tempo, mas foi em maio do ano sim, passado, né? E acho que muito como uma ironia da vida, né, que eu já vinha estudando a é o questão, destino. já vinha estudando sobre luto, e eu brinco que a vida falou, acho que tá faltando a parte prática, Luciana, então tu vai ter. O que é, né? Né? Então, Sim. acabou que, ironicamente, aí eu entrei na parte prática, né? E como é um luto, um sofrimento diferenciado, né? Por ser algo extremamente dolorido e por ser decorrente de uma morte violenta, às vezes a gente precisa ter mais cuidado também, né, Dani? É, eu entendo que essa é uma temática que a gente não fala muito por diversos motivos, né? E um deles, por vezes, é inclusive o medo de falar a respeito e incentivar
que a ideia, né, do suicídio para alguém. Isso, na verdade, é um mito. E eu já queria muito, assim, de trazer de primeira, né? Porque às vezes a gente fala, ai, se eu falar sobre isso, eu posso incentivar alguém a tomar a decisão de tirar a própria vida. Só que o que acontece, né? É importante que a gente fale, mas com cuidado. É importante que a gente fale tomando algumas atenções, né? Por exemplo, né, quando a gente vai falar em meios de comunicação, a gente não vai falar sobre formas de tirar a própria vida, a gente não vai falar, a gente não vai expor familiares, a gente não vai expor a pessoa, a gente não vai expor local, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado, mas a gente precisa falar, porque é uma questão de saúde mental, saúde pública, né? Suicídio é uma questão, sim, de saúde pública, né, Dani? Se a gente for pensar em números, a gente cada vez mais tem registros, né, de pessoas que tiram a própria vida. O Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, é o estado que mais registra mortes por suicídio, né? Infelizmente. A gente pode pensar em várias questões, em algumas cidades tem uma questão aí possível de uso de agrotóxicos, Eu ia né? te Então relatar isso, tem que tinha uma época na faculdade, acho que no final da faculdade tinha uma colega aqui conosco e ela tinha feito um estudo. Peraí que eu não te ouvi um pouquinho, Dani, que deu uma trancadinha aqui. Tá, Pode. agora voltou? Voltou. Na época da faculdade, nós encerrando a faculdade, e tinha uma colega que fazia psicologia, e o trabalho dela de conclusão era com relação a Santo Antônio. Uhum. E eu me lembro que o índice assim era maior, e a gente ficou Sim, apavorada. Isso permanece? Eu não sei se continua esses estudos, não sei. sim, sim, a gente permanece, inclusive no Cará também. É um número bem significativo. Sim. Talvez, né, seja pela questão de serem, tem bastante plantação, né, tem provavelmente mexendo ali com agrotóxicos, e aí essa questão ela é bem importante da gente conversar, porque o que acontece, né, Dani, às vezes tem um preconceito sobre estar adoecido mentalmente, né? Porque assim, quando a gente tá com uma dor de dente, ninguém tem vergonha de falar que vai no É. dentista. Mas quando a gente tá com depressão, especialmente, né, pessoas assim, já de uma idade mais avançada, né, que essa questão da saúde mental não foi uma questão conversada desde sempre em casa, ainda por vezes tem uma visão um pouco distorcida, porque acha que é frescura, né? Não, eu vou trabalhar, isso vai Vai passar, passar. e, e não é, né? Isso é uma questão importante da gente olhar, e importante também de saber onde conseguir ajuda, né? Porque a gente sempre às vezes fala, procure ajuda, né? Procure ajuda se tu está se sentindo mal, se faz mais de 2 semanas que tu não consegue sair da cama, que as coisas do teu dia a dia perderam aquele colorido, né? Se tu tá aumentando ou perdendo muito peso, né? Se tu tem Então, o alguma. sintoma seria, assim, alguns indícios seriam esses. Esses, na verdade, normalmente são sintomas de depressão, mas uma coisa importante que a gente tem que pontuar também, que não é um único transtorno, que pode estar envolvido com Uhum, uma questão de suicídio. Por quê, né, Dani? Assim, o suicídio, na verdade, não tem um único motivo, uhum, né? Ah, aquela pessoa tirou a própria vida por isso. Ela é multifatorial, então existem uhum, muitas questões envolvidas num processo da pessoa acabar tirando a própria vida. 90% assim de pesquisas quando no fim dizem que 90% das pessoas que tiraram a própria vida tinham algum transtorno psiquiátrico, né? Mas a gente ainda vai ver que 10% não tinham. Então, né, a gente não pode dizer que todas tinham. Aí tem alguns transtornos que são mais recorrentes, assim, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, depressão, são transtornos que às vezes, né, podem dar a pessoa uma maior tendência para ter uma ideação suicida ou acabar morrendo mesmo por suicídio. Isso não quer dizer, né, gente, eu acho que isso é importante frisar, que quem tem um transtorno desses que eu falei vai acabar tendo, né, tirando a própria vida. Isso não quer dizer, né, que, de novo,
é mais de um fator que vai levar a pessoa a ter essa ideação ou acabar mesmo tirando a própria vida, né? Então são várias coisas, né? Mas a gente pensando, assim, em sintomas de depressão, são esses, assim, bem para a Uhum. gente ficar mais, Mais atento, que mais não... atento. Sim, sim. Isso, E então, assim, eu ia te perguntar pode. com relação assim, ó, a criança, adolescente, que também eu acho que é outro tabu ainda, né? Nossa, muito, Porque assim, eu muito. vejo assim, em episódios com a família, com a minha família, que isso Uhum, acontece, né? Isso, tudo que é sim, família tem problemas, né? E não é a todas, nossa, todas. e não é a nossa Ah, não. diferente que não vai. E assim, eu vejo que é algo assim, é um sofrimento, é uma angústia, né? E como tratar um adolescente, uma criança, Ah, como saber, como a gente fica realmente sem, daí uhum. queremos saber de É, você. a escola, nesses momentos, é uma ótima aliada, né? Porque Uhum, é uma mudança de comportamento daquela criança. Aí, acho que isso aí é uma coisa bem importante de ficar atento dessa criança ou desse adolescente, assim. Ou a criança fica, às vezes, mais irritada, porque a irritação também é um sintoma de, por exemplo, a gente está falando mais agora de depressão, né? Às uhum, vezes a gente acha que é só tristeza, e não sim, é, né? Tipo, irritação também é raiva, sabe? Explosão de humor, a criança ficar mais birrenta, mais uhum, irritada, às vezes a criança volta a fazer xixi nas calças, ou volta a fazer xixi de noite na cama, né? O adolescente também, adolescente tem questões bem da adolescência, às vezes, que é aquela coisa de, é mais revoltado, não querer ficar muito perto de pai e de mãe, uhum, ficar mais isolado no quarto, mas é importante que os pais vigiem essas questões também, assim, né? De o que está olhando na internet, isto é um ponto extremamente. Criança já, assim, na verdade, criança e adolescente jamais dá uma liberdade total para usar a internet, né, Dani? Porque é importante os pais estarem monitorando o uso, o tempo de uso, porque é uma janela para muitas coisas boas e ruins, né? uhum, Então a gente já lembra aí dos casos, né, sim, de joguinhos que acabaram várias crianças tirando a própria vida por questões dos jogos, né? E uhum, claro, né, isso a gente tem que cuidar também, que os pais, ele provavelmente fizeram o melhor que puderam, né? Não é culpa de ninguém, tá? Ah, mas é só um um ponto também para a alerta, gente reforçar a importância de estar monitorando, né? sim, Às sim, vezes a gente entende que os pais trabalham o dia inteiro, que não têm essa capacidade, né? Tem as suas dificuldades, né? Então, não é culpabilizar ninguém, mas é um alerta mesmo, né? Para a sim, gente perceber, tentar olhar esses filhos, assim, tentar estar sempre de olho, né? Porque uhum, qualquer coisa. E a escola é um bom auxílio, porque, assim, são outros olhos, né? Às vezes as profs percebem, né? Aí chamar o pai e a mãe, olha, o fulaninho percebe que tá mais quietinho, ou que tá mais birrento, tá alguma coisa acontecendo em casa, como é que vocês estão, né? Então a uhum, escola ajuda muito neste sim. processo também, nessa Eu comunicação. até quero contribuir, até para quebrar um pouco, para Claro. depois a gente começar alguma coisa Aham. de superar, alguma dica, alguma coisa Sim. desse da internet. Olha só, eu tenho um Uhum. pequeno aí de 10 e eu bloqueei, bloqueei não, eu botei limitações no TikTok dele de horário, tá? Daí ele, Aham. muito esperto, foi lá, desinstalou e instalou um outro TikTok que não tem restrição, né? É, isso aí. Daí É. eu fui lá e eu disse, não, agora a gente tira botamos o TikTok oficial e daí botei restrição de 2 horas e daí botei ali a faixa etária. Então, quem tem filho pequeno, pode ir lá, tem ali Uhum. nas configurações, tu vai colocar o É. tempo que tu quer que use, a função de conteúdo, porque como a gente não está sempre, então eu botei duas Também. horas. Então, Isso. ontem de noite ele chegou em casa, ele estava enfurecido. Ele disse, mãe, Ah, imagina. bruxa, tu é uma bruxa, porque eu nem mexi no meu TikTok e eu já não consigo entrar dentro do TikTok. Eu disse, João Vitor, claro que tu mexeu 2 horas. Porque se tu não tivesse se Aham. mexido as 2 horas, não Sim. estaria bloqueado. Então, assim, a irritação que eles ficam, Não. mas é necessário. Eu É. disse para É. ele, de como é que eu vou te deixar? Tu é uma criança com 10 anos. Não é na hora que tu quer tudo do jeito que tu quer. Então, assim, só É. para compartilhar que eles acham que a Isso, gente é importantíssimo. bruxa, mas Ah, não sim. adianta. Malévola, né? Sim, mas Mas faz é parte. importante eles aprenderem os limites, né, Dani? Porque a gente não vai ter tudo que a gente quer quando a gente é adulto. Isso é Não, importante eles irem aprendendo, é. né? Então, Por mais que doe, a gente ouça assim, tu é uma malévola.
Mas é importante, né? Sim, sim. Mas eu disse para ele, não tem problema, Giovana, E posso ser uma ah, bruxa e vai. tá tudo Tá certo. tudo certo. O YouTube dá para tu fazer esses esqueminhas também, É, assim. do YouTube eu não descobri. Esse eu vou ter que olhar no Google ali, ou ver um vídeo É, como é que faz, que do YouTube então ele tá liberado no YouTube e eu vou ter que dar uma uhum. trancada também. É, Se eu não me engano, o YouTube dá para também tu botar, assim, a a questão limitação. de conteúdos. Isso é Ah, bem importante mesmo, é né? Da gente importante. ficar esperto. Lu, agora eu quero saber como é que a gente tem algum sinal para a gente ver? Tem alguma dica que tu queira dar? Porque a gente sabe dos tabus que tem da saúde mental, de não procurar Uhum. ajuda, né? É. E realmente quem está nos escutando aí, que se identifica, que está triste, Uhum. que está com depressão, então não é Tá. preconceito. A gente, eu digo, a gente cuida do nosso Isso. corpo. Tem diabetes, tem É. pressão alta, tu vai lá tomar Aham. remédio, tu vai no médico. Então, se tu tá sentindo que tu não tá dando conta dos teus problemas, procura ajuda, né? Fala. Porque a fala, eu acho que é o primeiro passo para gente como que convive, familiar ou um profissional. Sim. Eu acho que ali é a abertura. Mas eu quero saber de ti como especialista nessa área, Uhum. tem algum sinal que a gente consegue perceber? Tem alguma dica? O que que a gente pode fazer? Uhum. Tá. Assim, né, a primeira coisa se tu tá te percebendo diferente em qualquer sentido, não custa tentar conversar com um Uhum, profissional. Às vezes a gente acha que, se eu chamar uma psicóloga para ter uma sessão, eu vou ter que ficar fazendo sessões eternamente. E às vezes não precisa, tu pode fazer uma sessão pontual para tirar dúvidas, né? Para a gente fazer uma avaliação junto, para profissional olhar e falar: realmente, acho que tu precisa de um acompanhamento psicológico, talvez seria bacana tu vir aqui para a gente ir conversando. Ou não, isso que tu tá sentindo é da vida, tá tudo certo. É, a gente também tem que cuidar muito essa questão dos sintomas, tipo, de sinais para pessoas que convivem com alguém ou conviveram com alguém que tentou tirar a própria vida ou que tirou a própria vida, porque nem sempre tem sinais, né? E aí isso é da minha experiência, né? Eu ouço, e a gente vai ouvir muito agora no Setembro uhum, Amarelo, que todo mundo que vai tentar se matar, né, tirar a uhum. própria vida, deu sinal, né? Todo mundo dá um sinal e nem sempre dá. Tá? Eu acho que isso é uma das coisas, nem sempre dá. Porém, coisas para a gente ligar um alarme, né? Se alguém está falando que quer tirar a própria vida, Uhum. não leve isso como ela só quer chamar atenção É, que eu ia dizer que ou às vezes a gente tem esse é, preconceito de dizer assim, você está chamando atenção, só sabe? quer chamar atenção, não vai É. fazer nada. Não, se a pessoa está verbalizando isso, talvez seja a forma como ela consiga falar que ela está sofrendo. Uhum. Então, isso é importante, né, Denise? Se alguém da família falou isso, não leve em desconsideração, né? Converse com essa pessoa, né? Se tu não sabe como lidar, vá atrás de um profissional de saúde, né? Peça ajuda, né? Pedir ajuda é uma coisa importantíssima. E aí, de novo, né? Eu falo, peça ajuda, mas peça ajuda onde? Com Uhum. quem? Né? Para É, quem? é. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. E aí, o que que eu trago aqui? Existe um número que é 188, esse número é bem importante aí, 188. Uhum. 188, que é do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Uhum. Né? O que que é o CVV? O CVV é formado por voluntários treinados, capacitados para atender pessoas que estão com ideação suicida ou ali já estão prestes a tirar a própria vida, né? Para as pessoas em sofrimento extremo, né? Uhum. Podem ligar. É um número que funciona 24 horas, Olha só. todos os dias do ano, 365 dias do ano. Tu pode falar com eles por telefone, por e-mail, né? Então, se tu colocar, né, ali na internet Uhum. CVV, tu vai ter todas as formas, possibilidades de entrar em contato, e a mais fácil é a 188, ligação gratuita, 24 horas por dia, todos os dias do ano, nunca para. E ali vai ter profissionais, voluntários, né? Nem todos são psicólogos, mas são voluntários, mas todos treinados, capacitados, né? É uma parceria com o SUS. Então, tu vai ter o acolhimento que tu precisa por este telefone, né? Sim. Gratuito, Não, e é uma enfim. forma daqui um pouco assim, se eu tô com receio, tô com Aham,
o preconceito de ir procurar um Isso, psicólogo, pode ser o primeiro contato, né, com um profissional, exatamente. alguém que tem aquela Ou escuta. tenho às vezes vergonha porque minha cidade é pequena, não quero que ninguém saiba, pensando bem nossa realidade aqui de Santo Antônio, né, Dani? Uhum, Liga para lá, né? Tu não precisa nem te identificar, assim, tu vai ser muito bem atendido, né? Mas tem, além do CVV, tem um outro site que vocês podem colocar que é mapa de saúde olha mapasaudemental.com.br, só. E o né? que que ele é? É um site? É, é um site, e por este site tu vai ter profissionais, ONGs, institutos que atendem em todo o Brasil também de forma gratuita, né? Então, Uhum. Tá, atendimento como é que só, psicológico e só tu me psiquiátrico. repete de novo, tá? Eu Claro, tava anotando mapa mapa. Aham, saúde mental.com.br. aham. Ai, que legal. Porque, na verdade, às Aham. vezes as pessoas não têm condições financeiras de Isto, ter um aham. acompanhamento, e daí, através desse site, consegue atendimento online, isso. Online e gratuito, ou inclusive, se tu precisar, né, tu pode pesquisar ali, pode pôr o CEP da tua cidade, da tua região, Uhum. e ele mostra num mapa os profissionais mais próximos de ti que estão atendendo. Então, se tu colocar, por exemplo, aqui de Santo Antônio, vai Uhum. aparecer o CAPS aqui da nossa cidade, que é outro meio que tu pode Uhum. pedir ajuda, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é do SUS, é gratuito, tem grupos Uhum. de atendimento, né, grupos terapêuticos, então tu vai ser atendido ali, né, então assim, eu também preciso de ajuda, não quero Uhum. ligar para o CVV, não quero para o mapa mental, quero um atendimento presencial, vai no CAPS, se eles não puderem te atender, eles vão fazer todo o Uhum. encaminhamento que eles conseguirem, ou no nosso hospital também, né, Dani, aí a gente tem Uhum. a ala da psiquiatria, né, então tu também pode pedir pelo menos uma informação, ou no teu posto de saúde de referência, né? Uhum. Tu pode ir conversar com uma enfermeira, conversar com um médico, né? Então ali também tu vai ter o atendimento que tu precisa para cuidar da saúde mental. Às vezes a gente acha que é só da saúde física, mas não, né? A saúde mental também tá ali. Né? Então a É gente um tem conjunto. várias portas aí. Acho que Uhum. sempre que a gente conversa sobre isso, eu acho extremamente importante a gente pontuar onde que tu consegue ajuda, né? Porque a gente Uhum. fala, procure ajuda, como a gente estava falando lá no Sim. início. Então, tem todas as possibilidades de forma gratuita, né? Mas nenhuma delas não quero, né? Uhum. Existe hoje muitas psicólogas nas redes sociais, né? Uhum. Então, assim, é, chama uma, né? Eu tenho ali também minha página no Instagram. Uhum. Olha, Lu, preciso de uma ajuda, não sei como. A gente, se não consegue, né? Não tem recurso financeiro para pagar uma terapia agora, mas preciso. A gente também auxilia, né, Dani, a fazer esses encaminhamentos, né? Uhum. As universidades, faculdades que têm cursos de psicologia também têm as suas clínicas sociais. Então, por exemplo, a UBRA aqui de Gravataí, a Facate de Uhum. Taquara, e são atendimentos também gratuitos, né? Feitos pelos estudantes de psicologia que são supervisionados pelos seus professores. Né? Olha Então, só. assim, tu também pode ir, às vezes tem uma listinha de espera, mas tu vai ser super bem atendido. Eu acredito, eu não lembro se a universidade, se a faculdade aqui de Osório tem Eu psicologia, não, mas se acho que tiver, não tem. eu não Acho que não sei. tem psicologia. Mas a Ubra, a É, Ubra, a Ubra tem aí a pertinho. Ubra tem, Tem. Gravataí aqui, É, e a bem Ubra tem. provável que deve ser atendimento também online, então não tem nem Sim, deslocamento. tem, Então facilita aham. muito. Hoje, com a É, pandemia, todas têm online, assim. Então, facilita. tem muitas possibilidades de ajuda, né, gente? Sim. Acho que isso é Uhum. importante. Lu, a gente já está finalizando, olha só como passa Uhum. rápido o nosso Passa bate-papo, rápido, né? muito rápido. E eu quero duas coisas tuas. Tá, pode Alguma falar. dica de como a gente superar todos esses momentos Tá. de sofrimento. E também quero que tu deixe teus contatos aí, tuas redes Uhum. sociais, né? Algum telefone, se tu queira deixar, Tá, aham, para os nossos ouvintes, seguidores aqui te localizar. claro. Ah, eu acho que a dica principal, assim, seja qual for o sofrimento que vocês que estão nos ouvindo aí, né, esteja passando, seja luto, seja qualquer outra questão aí, ter paciência consigo mesmo, né? Ter paciência, porque são processos doloridos mesmo na nossa vida. Não sofrer sozinho. Procura uma ajuda, procura alguém. Às vezes, né, a gente está falando muito aqui da questão de procurar um profissional.
né? Mas às vezes pode ser aquele vizinho que é um ótimo ouvinte, que te acolhe, que não te julga, que entende as tuas dores, aquela amiga que já te conhece há anos, que só de te olhar já sabe o que tu tá passando. Às vezes essas pessoas já são ótimos apoios, né? Então, assim, ter paciência com a gente. Eu sempre falo que se recuperar de processo dolorido é um dia de cada vez, é constância, é aos poucos, né? A gente não pode olhar lá para cima da escada, né? A gente quer subir toda a escadaria correndo, tem que ser um degrau de cada vez. Às vezes a gente para no degrau, descansa um pouquinho e continua de novo, né? O importante é não parar, né? E não ir sozinho, né? Tem um bracinho Sim, ali para nos ajudar nessa subida aí, né? sim, Então, acho que a dica para hoje é é essa, essa. né? E Uhum. de contatos, né, Dani? Eu tenho meu Instagram, que eu tento estar, assim, bem atuante lá, nem sempre eu consigo, mas eu estou sempre Sim. respondendo, se alguém quiser me contatar por lá. Uhum. O meu arroba é arroba Uhum. PS. luciana.pslg. Uhum. LG, que é psicologia sem as vogais, né? Tá. Tentei facilitar aí, né? Então é Aham. luciana.pslg, né? Aham. Esse é o meu Instagram. Eu vou deixar o meu telefone também, Uhum. tá? O WhatsApp, horário comercial, tô sempre disponível, que é 51, né? 999441268. É ali onde eu também, né? Vocês podem perguntar, né? Tirar dúvidas sobre atendimentos, enfim. E eu atendo uma vez por semana aqui em Santo Antônio, presencialmente, na clínica que se chama CIS, que fica ali no passeio, para quem que é de Santo Antônio, né? Uhum. Fica ali no sexto andar. E aí também eu posso, né? Eu não sei de cabeça agora o número ali da clínica, mas pode entrar em contato comigo, porque eu sei que às vezes as pessoas preferem, né? Pessoalmente, assim. Sim, Mas sim. esses são os meus contatos, eu fico super aí aberta, né? Para quem Exato. quiser conversar É. mais um pouquinho, tirar alguma dúvida, Sim, pode me e, chamar. por exemplo, se alguém não conseguiu anotar, manda aqui para o WhatsApp da rádio, depois a gente encaminha também os contatos, né? E Isso fica aí. bem Aham. tranquilo. Então, eu gostaria muito, Lu, de Ah, agradecer a tua disponibilidade, de vir aqui abrir teu imagina. coração, porque aqui a gente abre o Ai, coração, né? abre mesmo. Mas daí a gente faz terapia em conjunto, porque quando a É. gente conversa, a gente acaba fazendo terapia e ressignificando algumas dores, né? Ah, Então, verdade. a gente subiu mais um degrauzinho aí na tua escada Subimos mais um hoje. degrauzinho da nossa escadaria. Na tua escadaria, porque às vezes o simples fato da gente compartilhar e falar, olha, a gente também passou por essa dor não É, é só de quem está nos escutando, de um ouvinte, é a gente verdade. também passou, a gente sentiu, a gente É, sente ainda, sente. sente e a gente está aí ressignificando, que é isso É que isso importa. mesmo. E eu me É lembro de isso. uma fala da minha sogra, do meu sogro, né, que são Aham. irmãos da tia Magali, que a dona Daniela, ela tá superando tão bem. Eu disse, olha, dona Disa, mas ela tem alguém que tem todo um suporte, né? Que também ajuda, que Ah, sabe como lidar, é. né? Porque às vezes a gente sozinha não dá conta, mas aí Não, dá conta. a gente pede um apoio, É, né? pede um colinho. Isso, e daí a gente com apoio a coisa vai mais fácil. Vai Então, um mesmo. beijo para todo mundo nesse sábado maravilhoso, né? A Uhum. gente espera vocês no próximo sábado. Um abraço, um beijo super apertado e aproveita o final de semana. Ah, Aí, e a gente, né, quer mandar algum é. recado final, É. Lu? Agradecer por quem ficou nos ouvindo, né, até aqui, muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, né, e agora aproveitar o sábado aí. Então tá, beijo. Até mais. Tchau.